Neste momento, estamos presenciando uma das maiores revoluções financeiras que vimos em pelo menos 100 anos, e isso pode potencialmente ser nossa única oportunidade geracional de acumular riqueza, tendo uma oportunidade semelhante a alguém investindo no S&P 500, enquanto que, mesmo naquela época, investir alguns milhares de dólares vale bem mais de $1 milhão agora, mas a oportunidade no cripto pode ser maior. Embora seja bastante simples de entender, eu tenho negociado por mais de 8 anos e investido em cripto por mais de 6, e posso te dizer que é realmente mais fácil entender o investimento em cripto do que você pode imaginar, desde que você conheça o básico, mas a verdade é que 99% das pessoas ou não estão prestando atenção ou se envolverão tarde demais e a oportunidade já terá acabado. Mas para você, o 1% que está tomando a iniciativa e vendo este vídeo, haverá muitas pessoas em 10, 20 anos que, mesmo começando com uma pequena quantia de dinheiro, poderão se tornar milionárias. Então, este vídeo vai servir como uma lição simples e resumida de investimento em criptomoedas, onde vou tentar simplificar tudo o que aprendi ao longo dos últimos 6 ou 7 anos. Primeiro, vou explicar a você os fundamentos das criptomoedas e por que realmente vejo isso como uma grande oportunidade de investimento. Depois, vou compartilhar principais termos e fundamentos das criptomoedas, para acompanhar e se envolver no mercado de criptomoedas. Depois, compartilho ferramentas que uso para comprar, vender, organizar e interagir com mercados. Depois, mostro como fazer análises simples e eficazes, fundamentais e técnicas. Isso vai colocá-lo muito à frente de outras pessoas que estão olhando para o investimento individual ou investimento em criptomoedas. No final, mostrarei várias maneiras de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, vou mostrar o que faço diariamente com minhas negociações e meus investimentos e mais. Então, ao final disso, você terá uma base simples para começar a investir da maneira certa, como 1%, e com sorte terá a oportunidade de se juntar ao clube dos milionários. Se você tem amigos que deseja que se envolvam com criptomoedas e encontrar valor ao longo deste vídeo, certifique-se de compartilhá-lo com eles. Curta o vídeo se você também encontrar valor. Quanto mais pessoas conseguirmos alcançar, mais poderemos estabelecer riqueza na próxima geração. E esse é efetivamente todo o meu objetivo ao fazer isso. Então, vamos mergulhar nisso? Certo, então vamos primeiro entrar nos fundamentos das criptomoedas e entender para que serve todo esse mercado. Então, sempre que você ouvir criptomoeda, vem de criptografia, que é uma forma de criptografar dados para serem armazenados em livros-razão transacionais, o que permitirá a transmissão de informações de forma contínua e segura entre as partes. Existem vários casos de uso diferentes para diferentes criptomoedas, mas a premissa principal da criptomoeda é essencialmente ter um ponto de partida onde seja uma transação ou uma submissão de informação, e então uma transação é distribuída por meio de um hash criptográfico de validação, que é enviado para um banco de dados distribuído, onde basicamente este banco de dados está confirmando a entrada da informação, e então, uma vez que essa informação é confirmada e armazenada, a transação é realizada e armazenada no blockchain. A facilitação desse processo é paga e então atinge o ponto final da transação. Tudo isso pode ser programado e não requer uma entidade centralizada, mas sim uma rede distribuída de pessoas, todos, usando essa rede que estão protegendo a rede sem a necessidade de ter a entidade central, como eu disse. Portanto, existem alguns casos de uso principais para a criptomoeda que eu acho importante entender. O primeiro deles é uma reserva de valor. Então, é claro, você provavelmente já ouviu falar do Bitcoin. Este tem uma oferta finita. Enquanto você pode ver algo como o dólar, que continua a ser impresso ao longo do tempo, algo como o Bitcoin ou algo como o ouro, por exemplo, é realmente difícil criar mais dele. Nesse caso, isso se torna uma excelente reserva de valor, ao contrário do dólar, que continua a ter mais e mais dele impresso. Sempre que o Federal Reserve decide o que está ativamente degradando o valor do seu dólar ao longo do tempo, vamos entrar mais nisso em um segundo. Tudo bem? Mas essa é uma das maiores aplicações para a criptomoeda como reserva de valor. Ok, a segunda maior é algo chamado DeFi, basicamente sendo capaz de programar sistemas automatizados para distribuir dinheiro, onde, como eu disse com este exemplo, há uma rede de validadores confirmando as transações, confirmando as informações e sendo capaz de programar a distribuição de fundos, transações, todos os tipos de coisas que estão sendo feitas por humanos agora que não necessariamente precisam ser. Ok, então, dinheiro programável, velocidade e precisão e responsabilidade de todas essas transações. A terceira maior são as stablecoins, então representações de um valor relativamente estável. Então, stablecoins são moedas que espelham o valor, digamos, do dólar ou do iene. Certo, então algo como o USDT é uma representação em criptomoeda 1 para 1 do dólar,
O que permite que você essencialmente pegue o valor de $1 e o use no blockchain para fazer qualquer tipo de negociação no blockchain usando criptomoeda. Então, exemplos disso são o USDT, o USDC, que são alguns dos grandes. Você pode ver que há muitos outros casos de uso e aplicações para blockchain. Então, finanças. Podemos ter nossos processos governamentais automatizados, cibersegurança, armazenamento em nuvem, pagamentos globais. Já estamos vendo isso com o XRP. Estamos potencialmente substituindo o sistema SWIFT, seguros, cadeia de suprimentos, gestão imobiliária, saúde, arrecadação de fundos, transparência. Estamos tendo o estabelecimento de Doge agora. Então, o futuro já está se movendo para uma maneira mais clara, aberta e responsável de realmente ver para onde os fundos coletivos estão indo. E o blockchain, na minha opinião, vai desempenhar um papel enorme nisso. Há muitos casos de uso em cripto, mas o que isso realmente significa em relação à oportunidade e ao potencial de crescimento do mercado? Então, primeiro vou falar sobre a oportunidade de reserva de valor e depois sobre o potencial aberto de mais cripto sendo integrado em termos de DeFi. Então, vamos primeiro falar sobre reserva de valor e depois vamos falar sobre as implicações do DeFi em relação ao potencial futuro. Muitas pessoas se afastam do Bitcoin e o chamam de golpe ou de bobagem por causa dessas grandes oscilações que ele tem. Mas, na minha opinião, isso é realmente porque, como seres humanos, ficamos animados quando as coisas se tornam populares e começam a dar certo. Então, assim que há esses grandes movimentos de alta nas criptomoedas, é quando você começa a ouvir sobre isso nas notícias, e é aqui que as pessoas começam a perder dinheiro, ficam tristes, chateadas e têm uma resposta emocional a isso. Então, todos ouvem falar disso aqui e depois chamam de golpe aqui. Enquanto isso, precisamos inverter essa situação e olhar para o que realmente está acontecendo. E o que realmente está acontecendo é que este é um gráfico do poder de compra do dólar nos últimos 5 anos. Perdemos quase 19% do poder de compra do dólar. E você pode ver, recentemente, só piorou e piorou à medida que os SAIWA continuam a entrar em espiral, em dívida com os pagamentos de juros da dívida nacional superando o orçamento de defesa do Zero Morfeno. E se olharmos para 10 anos, você pode ver que é 25. E se olharmos para toda essa história do dólar, tudo o que estamos fazendo é empurrar o valor do dólar consistentemente para o chão. Então agora vamos olhar para a trajetória deste gráfico. E agora vamos olhar para a trajetória deste gráfico. E isso é apenas nos últimos 7 anos, onde tivemos um aumento de 11.000%. E este gráfico ascendente é essencialmente o inverso exato do gráfico do dólar. Na minha opinião, o Bitcoin é simplesmente um vácuo, preenchendo todas as ineficiências, a superprodução e a emissão de dinheiro que está ativamente desvalorizando a moeda de todos. Pessoas, instituições e outros estão começando a perceber que os seres humanos precisam de algo que não seja controlado por uma entidade centralizada ou um país centralizado, algo em que possamos armazenar nosso valor, ser capazes de trocar de pessoa para pessoa sem depender de um governo, uma bolsa de valores ou um dólar. E é aqui que reside a oportunidade. Na minha opinião, está com as criptomoedas. Certo, eu gostaria de olhar para este modelo que nos mostra as características do dinheiro. Podemos ver todas as métricas aqui que são as mais críticas, mas na minha opinião, escassez, divisibilidade, portabilidade, viabilidade e resistência à censura são as características mais importantes do dinheiro. E onde a oportunidade reside aqui é ter uma métrica baixa. Se olharmos para o ouro, ele é moderadamente verificável, muito baixo, está em portabilidade, divisibilidade, ou também ruim em... Ok, isso dá ao ouro uma escala moderada na escassez. Se olharmos para algo como o Bitcoin, podemos confirmar 100% que só haverá 21 milhões de Bitcoins. Também podemos dividir o Bitcoin de forma fracionada, como quisermos. É extremamente portátil. Posso enviá-lo através de nações. Posso enviar bilhões de dólares e gastar $2 fazendo isso e ter concluído em cerca de 15 minutos. É a forma mais verificável de transação. E se olharmos para outras coisas, onde o ouro não é programável de forma alguma e basicamente não é descentralizado de forma alguma, porque os governos estão usando, além disso, a maioria das pessoas que investem em ouro não tem barras de ouro em seus quartos ou debaixo de suas camas, certo? Eles estão segurando ETFs que têm risco de contraparte, porque agora estamos confiando em um governo centralizado para comprar o ouro ou dizer que temos representações de ouro em ETFs e estamos segurando isso contra um dólar. Enquanto que se tudo isso colapsar, você na verdade não possui nenhum desse ouro. Isso não é verdade com certas formas de investir em Bitcoin, onde isso se torna a chave principal. O histórico estabelecido é baixo nisso, o que nos dá essa vantagem como uma potencial alternativa melhor ao ouro. Atualmente, o Bitcoin, mesmo que esteja subindo, ainda vale apenas 1,8 trilhões, o que o coloca na 7ª posição entre os maiores ativos do mundo, enquanto o ouro está na 7ª posição no mundo. Ainda está em 17,6 trilhões. Então, se o Bitcoin chegasse ao mesmo nível que o ouro em qualquer momento da história, já estaríamos olhando para um aumento de 10 vezes no capital. E o Bitcoin estaria em cerca de $1 milhão por token. Se olharmos para o Bitcoin em termos de capital global, há uma estimativa de 900 trilhões em ativos globais.
E ainda assim, o Bitcoin é apenas 1,8 trilhões, o que representa apenas 2% da riqueza global. Se olharmos em termos de comércio global, mesmo que o Bitcoin conseguisse capturar 10% do comércio global, isso poderia elevar o preço do Bitcoin para 2,9 bilhões, o que nos daria uma capitalização de mercado total de 61 trilhões. E até 2045, com base na taxa atual de inflação, o mercado de ativos globais será de cerca de 4 mil trilhões, caso em que, mesmo que o Bitcoin tenha 7% da participação de capital global, estamos olhando para uma capitalização de mercado de 280 trilhões diários para o Bitcoin, o que, se olharmos em termos de capitalização de mercado, é cerca de 100 trilhões, 150 Palmer vezes o preço do que estamos agora. Tudo bem? E em um cenário como este, com uma capitalização de mercado de 280 trilhões, isso seria um aumento de 133 vezes no preço do Bitcoin, elevando-o para cerca de 13 milhões de dólares por moeda. Então, mesmo que você investisse 5 mil reais agora, tudo bem. Nesse cenário, você teria 665 mil reais em capital apenas com essa única posição. E, por exemplo, se o Bitcoin representar, digamos, 20% do comércio global e uma porcentagem maior do PIB, alguns modelos estão mostrando que até 2050 o preço pode chegar a 52 milhões de reais por Bitcoin. Então, não estou aqui para dizer que isso é exatamente 100% o que vai acontecer. Meu ponto é que nunca houve realmente uma mudança tecnológica tão aberta na humanidade, onde todos, de modo geral, tiveram acesso tão fácil à tecnologia. Certo, e ver um modelo como este, onde o dinheiro é programável, de código aberto, onde todas essas nações, corruptas ou não, os cidadãos têm acesso a armazenar sua riqueza em um globo comunitário. Estratégia geral que estou usando para o ciclo e alguns dos projetos que estou mantendo nesta espécie de estrutura de portfólio. Certo, então a próxima maneira é o swing trade, que são basicamente operações de curto prazo que você planeja manter apenas por várias semanas ou meses. Ok, comecei a me afastar um pouco disso. Apenas porque, à medida que você aumenta o capital, se você compra e vende dentro do mesmo ano, está pagando ganhos de capital de curto prazo. Então qualquer coisa que estou fazendo agora neste ponto, estou tentando fazer no início dos ciclos e depois vender, mas essa foi em grande parte a maneira como escalei meu portfólio no início. Ok, fazendo swing trades com Dogecoin, por exemplo, comprei com alguns milhares de dólares, perto de 4 centavos, consegui obter, por exemplo, quase um 10x disso. Vendi isso dentro, nos próximos meses, e depois realoquei em outras coisas. Então swing trading é outra maneira de ganhar dinheiro. Tudo bem. E então, a terceira maneira que estou fazendo de forma mais regular, independentemente da direção do mercado, seja as coisas boas ou ruins, é o day trading. Então, por exemplo, esta negociação que mostrei a você, posso fazer várias dessas negociações em um único dia. E se você assistir ao meu outro conteúdo, terei dias de lucro de 3, 4 mil dólares. O que então, se eu quiser investir em criptomoedas e começar esse processo, posso. Se eu quiser complementar minha renda ou retirar o dinheiro, isso também está em jogo. Temos várias maneiras de negociar e usar essa análise. Então você pode ver essa análise técnica se concretizar também. Temos uma quebra de tendência, certo? Onde o preço rebate, ele rebate. Sobe acima disso, testa exatamente o lado oposto antes de ter um grande impulso no preço. E é por isso que eu queria meu nível de lucro aqui em cima. E você pode ver que o preço subiu e eu consegui obter um lucro bom e suculento com isso. Apenas lendo essa análise geral também. E isso levou apenas, digamos, 45 minutos. É nisso que estou focando muitas vezes, mas entender tudo isso como um coletivo vai colocá-lo em uma posição para começar, ser capaz de obter um 3x, começar de novo, ser capaz de obter um 3x, começar de novo, ser capaz de obter um 3x, começar de novo, ser capaz de obter um 3x. Se você tiver paciência para fazer isso ao longo de, digamos, 15 anos, pode realmente começar com, por exemplo, 3 mil reais e transformar isso em uma quantia bastante grande de dinheiro. E você não precisa ser um gênio. Você não precisa acertar em cheio em uma única negociação, ter sorte. Você só precisa entender o potencial deste mercado, entender como fazer isso de forma geral e começar a aplicar todas essas coisas que mostrei a você neste vídeo. Se você encontrou valor nisso, compartilhe isso com alguém. Certifique-se de curtir o vídeo. Inscreva-se se quiser acompanhar e ser notificado quando eu lançar outros conteúdos. Vou colocar uma playlist com mais análises bem aqui. Se você quiser conferir nosso time privado e levar o trading mais a sério, você pode conferir ali também. Siga-me no Instagram, envie-me uma mensagem com a palavra ferramentas e você terá acesso a todas as coisas que mostrei na tela e mais. Você pode conferir os links na descrição. Diga-me o que você mais gostou. Até a próxima, vejo todos vocês no próximo vídeo. Livro Razão Global. Isso pode ser uma das mudanças mais significativas no dinheiro que os humanos viram nos últimos milhares de anos. E tudo está sendo apresentado. Muitos chamam de golpe por não prestar atenção aos ciclos. Então vamos nos aprofundar muito mais e vou continuar analisando as oportunidades, mas este modelo não é tão irrealista. Ok.
Isso não é apenas empolgante para o Bitcoin, mas à medida que o Bitcoin continua a ganhar participação de mercado, se olharmos para o total de dinheiro em cripto fora do Bitcoin e Ethereum durante este processo, certo? Mesmo no último ciclo de alta, vimos $1 trilhão em capital fluir para outros projetos que são muito menores, mas que têm um grande potencial de valorização. E se estivermos entrando nesses, cronometrando os ciclos corretamente, podemos investir em moedas com alto potencial de crescimento. Ok, então voltando ao potencial de crescimento de algo como o espaço DeFi, considere isso como dinheiro programável, onde os indivíduos, para validar transações no sistema, muitas vezes precisam possuir os tokens nativos, ok, e estes podem ser usados para empréstimos e financiamentos, acompanhando o valor, a propriedade e a distribuição de ativos com a tokenização. A BlackRock já está fazendo isso bastante. Seguro, gestão de ativos, basicamente apenas banco digital programável. O ecossistema financeiro atual é construído sobre uma infraestrutura antiga. Integrar blockchain vai acelerar isso dramaticamente, mas vai acontecer ao longo do tempo e exigirá uma reformulação significativa, mas já existem nações que estão trabalhando para fazer isso e, na minha opinião, é apenas uma questão de tempo até que algo assim aconteça. Ok, isso levaria a tempos de liquidação mais rápidos, menos papelada, menos burocracia, registros que não podem ser destruídos, não pode ser alterado, não pode ser escondido. Tudo bem. E se olharmos para isso em termos de algo como Solana ou algo como Ethereum, essas grandes blockchains que lidam com esse tipo de transação, você pode ver, o Federal Reserve realizou transações no valor de 991 trilhões de dólares, o processo SWIFT fez cerca de 650 trilhões. Em valor de transações, se olharmos para uma empresa, mesmo como a Mastercard, e analisarmos a quantidade de transações que eles fizeram em 2023, eles realizaram 266 bilhões de transações em 2023, enquanto, respectivamente, o Ethereum por si só faz apenas meio bilhão de transações anualmente, caso em que o token nativo é necessário para proteger essa rede e pagar por essas taxas de transação. E você pode ver que, ao longo do tempo, a quantidade de tokens adicionados a este processo de facilitação de transações só tem aumentado. E, por exemplo, mesmo que o Ethereum realizasse 20% MHI do volume transacional da Visa por ano, a quantidade de tokens que seria necessária para facilitar isso, além de serem queimados, provavelmente aumentaria o preço de 4 a 5 vezes, em relação ao que é agora, apenas com o volume transacional adicional. E se essa tecnologia começar a ser usada com toda essa facilitação de transações, imagine o potencial de crescimento em todo esse setor como um todo, certo? E então podemos combinar isso com o tempo de ciclo, mapeamento de ciclo, análise fundamental, análise técnica. Vamos nos aprofundar em tudo isso, mas eu só quero explicar a você o potencial geral deste mercado, como a maioria das pessoas não entende completamente a magnitude desta oportunidade potencial. Antes de configurar ferramentas e entrar no mercado, vamos discutir os termos-chave e fundamentos que você precisará entender. Vou apenas seguir esta lista e falar sobre cada um individualmente. Ok, chave. Isso também é conhecido como frase semente, algo que mantém sua carteira real na cadeia, segura. Então, isso é algo que você nunca deve compartilhar. É como uma senha para sua conta bancária, certo? Se alguém tiver acesso a essa informação, pode ter acesso à sua carteira inteira. Agora, mais importante, essa chave privada é o que controla, né, as próprias carteiras de criptomoedas. Então, existe algo chamado de exchange. Isso é como a Coinbase ou qualquer tipo de plataforma onde você compra, vende, troca ou até mesmo mantém criptomoedas individuais. Você também pode usá-la para depositar dinheiro fiat e converter o dinheiro em cripto. Essas exchanges mantêm sua chave privada. Se você estiver usando o que é chamado de exchange centralizada, então um exemplo de exchange centralizada é algo como a Coinbase, onde você pode ver que pode depositar e retirar dinheiro, que pode se conectar diretamente às suas contas bancárias, mas a Coinbase ainda possui suas chaves privadas, então qualquer cripto que eu possua na Coinbase é da Coinbase. Com um contrato que eu possuo, dizem, se não são suas chaves, não é seu cripto. Portanto, exchanges centralizadas possuem e guardam suas chaves. E cripto, certo? E NDNSPO. Exchange descentralizada é um mercado peer-to-peer que permite que criptomoedas sejam compradas e vendidas entre si. De fato, na cadeia, você mantém as chaves privadas e quando está negociando coisas, está negociando na blockchain. E essa criptomoeda que está na sua carteira com sua chave privada pertence a você. Agora, há prós e contras nisso. Exchanges descentralizadas são mais seguras se você mantiver sua frase semente, certo, mas se você cometer um erro ou perder uma frase semente, não há como recuperá-la. Enquanto nas exchanges há suporte, há senhas, há recuperação, muitas vezes eles avisam você antes de enviar fundos, então há compensações.
Tokenomics é basicamente o estudo e análise da parte econômica de como os tokens se movem dentro de um projeto. Então pense em como uma empresa funciona, onde há tesourarias, há pagamentos, há acionistas preferenciais, há diferentes tipos de coisas acontecendo. Isso é tokenomics. Então podemos ver alocações de moedas, desbloqueios de moedas e podemos ver quando isso vai acontecer, toda a distribuição de onde o dinheiro realmente está. Isso é o que se refere a tokenomics. Você pode frequentemente ler sobre isso no white paper também, certo? O próximo termo é a capitalização de mercado, que você pode considerar como o tamanho total do projeto ou quanto dinheiro há no total nessas criptomoedas, certo? E a capitalização de mercado é calculada pelo preço individual do instrumento, pela quantidade de ações que estão em circulação. Então, se olharmos para algo como a IronNet, podemos ver isso. O fornecimento total em circulação é de 128 milhões, e se multiplicarmos pelo preço atual, isso nos dá 378,8 milhões, o que, como você pode ver, está bem próximo mais ou menos da capitalização de mercado de 380 milhões de dólares que ela tem atualmente. E assim, é dessa forma que determinamos o quão arriscada ou não uma criptomoeda é, bem como o tamanho geral de uma criptomoeda. Ao falar de criptomoeda de grande capitalização, referimos a algo com market cap acima de 10 bilhões. Tudo bem. Então, basicamente, qualquer uma dessas moedas aqui que tenha uma capitalização de mercado de 10 bilhões de dólares ou mais é considerada uma criptomoeda grande e relativamente segura. A capitalização média está entre 1 bilhão e 10 bilhões. A pequena capitalização de mercado está entre 1 bilhão e 100 milhões, e então, a microcapitalização é qualquer coisa abaixo de 100 milhões. Para visualizar a capitalização de mercado, estas são nossas ações disponíveis. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estão a 10. Nós pegaríamos 6 dessas unidades vezes 10 HARs, o que nos daria uma capitalização de mercado total de 60 HARs para todo este projeto. Agora, o fornecimento total significa quantos tokens são criados em geral, porque o fornecimento circulante, que é usado para calcular a capitalização de mercado, é diferente da quantidade total de unidades que podem ser criadas. Se olharmos para Solana, este é o fornecimento total, este é o fornecimento circulante atual, e o fornecimento máximo não tem limite, então Solana pode essencialmente criar mais tokens sempre que desejar. Mas se quisermos encontrar algo chamado FDV, que mostra a capitalização de mercado total do projeto, se todos os tokens fossem colocados em circulação, isso usaria o fornecimento total no lugar do fornecimento circulante, o que nos daria algo chamado de avaliação totalmente diluída. Então, essa avaliação é usada para ver o panorama geral da avaliação uma vez tudo está concluído nos planos do projeto. Tudo bem. E a diferença entre a capitalização de mercado e o valor totalmente diluído chamamos de razão FDV. Então, depende da utilidade do projeto, mas muitas vezes você não quer ver uma diferença enorme entre esses dois valores, porque há um risco maior de diluição, que é basicamente quando mais tokens são adicionados à circulação. Ok. Então, nesta situação, se você simplesmente dobrasse a quantidade de tokens, isso não adicionaria nenhum dinheiro ao mercado, o que então pegaria a avaliação atual de 10 HARs e a transformaria em uma avaliação de 5 HARs para cada um desses tokens. Então, se você possui uma certa quantidade de tokens, agora seus tokens valem apenas 5 DARs. Certo, então esses são meio que os indicadores mais fundamentais para entender aqui. Em um aspecto mais técnico, sempre que falamos em tendência, as características principais de uma tendência são as seguintes. Precisamos de um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto mais alto e um ponto baixo mais alto. Certo, e isso vai nos dar uma tendência de alta, ou ser otimista, tudo bem. O mesmo é verdade para uma tendência de baixa, mas no sentido oposto, precisamos de um ponto baixo, um ponto alto, um ponto mais baixo e um ponto alto menor para que isso seja uma tendência de baixa ou pessimista. O termo altcoin é essencialmente qualquer coisa que não seja Bitcoin. Muitas vezes, há apenas uma anotação de altcoins, sendo moedas menores e mais especulativas no mundo cripto, mas tecnicamente é apenas qualquer coisa que não seja Bitcoin. Tudo bem, contratos inteligentes são contratos programáveis que podem realizar certas ações na blockchain uma vez que certos critérios de entrada ou saída são atendidos, e isso meio que volta a como você pode programar dinheiro e programar automação em uma infraestrutura financeira. Então, o último termo que quero abordar são as taxas de gás. Então, as taxas de gás são basicamente sempre que você usa uma blockchain como Solana, Ethereum, Polkadot, essas cadeias para realizar transações custam dinheiro. Você paga essas taxas de transação no token nativo. E isso é chamado de taxas de gás. Taxa de gás é uma quantidade mínima de tokens necessária na blockchain para que a transação aconteça. Estes são conceitos mais Degen que eu quero abordar, porque é assim que as pessoas falam no mundo cripto. Se você entrar no Twitter cripto, você entra no espaço de negociação de memes, certo? Este é realmente o vocabulário que está sendo usado. Há muito dinheiro nisso, então é realmente importante também conhecer essa terminologia. Sempre que alguém diz HODL, significa segurar com todas as forças. É basicamente segurar, não vender. Mesmo quando há medo ou confusão, ou melhor, no ar,
Hodling é apenas segurar com todas as forças. Ok. FOMO, medo de perder. Não é uma coisa do cripto, mas pessoas têm FOMO a coisas. Se alguém diz que entrou por FOMO, significa que está entrando para não perder a chance. Sempre que alguém diz fudi, certo, é medo, incerteza ou desilusão, certo. Se alguém diz, eu fudei aquele projeto, significa que você falou mal dele porque estava preocupado, ou não acreditava nele, ou estava acreditando nos rumores de que não era bom. Ou se a FUD sobre algo é a mesma coisa. Uma baleia é um grande investidor, certo? Então há diferentes métricas para calcular o tamanho do que constitui uma baleia. Ok. Sempre que alguém diz um rug, é basicamente um golpe, certo? Qualquer coisa onde os fundadores de um projeto estão basicamente enganando os compradores do projeto, seja despejando sobre eles ou mentindo pra eles ou qualquer outra coisa, é o que se considera um rug ou rug pull. Ok, geração D. Degen é basicamente uma pessoa ou uma ideia, onde você sabe que é um degenerado, certo? Onde não está pensando muito ou talvez seja uma decisão muito arriscada que está tomando. Isso chamam de degen no mundo cripto. E então, se está dizendo APE, APE é outro termo para jogar dinheiro em algo ou tomar outra decisão irracional, apenas uma decisão errática, certo? Se você está investindo dinheiro em algo, as pessoas dizem, eu acabei de investir nisso, investi naquilo, tipo, você está meio que entrando sem pensar. Então essa é a versão não profissional degen do cripto, certo? Vamos entrar na seção 3, que vai ser sobre todas as ferramentas de cripto que eu uso para poder comprar, vender, organizar e interagir em todo o mercado de cripto. Agora, acho que é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas ficam tipo, que plataforma eu uso? Como coloco dinheiro lá, onde faço as negociações? Como tudo isso funciona? Eu queria construir este mapa mental e meio que mostrar um pouco as interfaces, mostrar como eu movo dinheiro no meu ecossistema de cripto. E espero que isso traga clareza se você é novo ou se está apenas procurando chegar ao próximo nível. Isso certamente não é o mais avançado, certo? Eu sou principalmente um day trader de futuros perpétuos, certo? Eu invisto em cripto e faço day trade. Então, tipo, eu não estou no campo de batalha fazendo pesquisa de meme coins o dia todo, onde sei que há 1 milhão de ferramentas e coisas diferentes. Estou apenas mostrando pra você, na pessoa normal, tipo, se você tem todas essas coisas, basicamente está fazendo certo. Certo. Se você quiser levar isso para o próximo nível, você saberá o suficiente para prosseguir. Isso é o essencial para começar. Então vamos fazer uma visão de cima, vamos olhar, e então eu vou entrar e mostrar a você como eu uso cada um. O primeiro processo de negociação ou investimento em cripto é basicamente financiar carteiras, certo? Então, colocar dinheiro dentro e fora das exchanges, sejam elas centralizadas ou descentralizadas, será considerado como entrada e saída de fiat. Então, sempre que alguém fala em entrada e saída de fiat, basicamente está se referindo a colocar dinheiro, transformando em não fiat, que é cripto, e há várias maneiras de fazer isso. Então, o que eu faço é sempre mover dinheiro para cripto a partir do Coinbase, certo? O Coinbase está conectado à minha conta bancária. Essa é a principal maneira que eu movo dinheiro para dentro e fora do cripto, para que eu sempre saiba quanto dinheiro está realmente sendo feito e perdido e movido para os mercados. Se você começar a depositar dinheiro de diferentes áreas, certo? Você pode usar algo como o Phantom, você pode usar o MetaMask, que são ambas opções descentralizadas, ou você pode usar, por exemplo, como o All Day Trade no Bybit ou Bluefin. Estas são todas opções onde você pode depositar dinheiro. Eu gosto de usar uma exchange centralizada que está conectada à minha conta bancária e que é legítima, e é assim que eu trago dinheiro para o sistema. Tudo bem. Então esta é meio que minha base principal no que diz respeito ao cripto. Como eu disse, você pode usar outras carteiras descentralizadas. Eu estou usando apenas MetaMask e Phantom. Ok? E o que eu recomendaria a vocês, eu gosto de usar o Safari normalmente como navegador, mas sempre que você estiver negociando cripto, é melhor abrir o Chrome, e o que você pode fazer é, toda vez que você obtiver essas criptomoedas, elas realmente aparecerão como extensões do Chrome. Então você verá, eu tenho Tau, Kepler, MetaMask, Phantom, Polkadot, eu tenho a extensão do Chrome TerraStation. Ok, mas você pode ter todas essas extensões do Chrome, mas basicamente você poderá abri-las. E sempre que você estiver em um site, pode conectar suas carteiras a essas contas para ter interoperabilidade. Entre o site e as carteiras que você possui, acontece com a carteira Phantom. Eu uso para negociar tokens Solana e em qualquer outra cadeia que estou usando MetaMask. Tudo bem. Então, essa é a maneira de garantir o financiamento. Tudo bem. A partir daqui, existem diferentes tipos de atividades que estou fazendo. Agora, para investimentos de curto prazo, essas são moedas que queremos manter por um curto período de tempo, seja apenas por um ciclo, ou seja, por algumas semanas ou alguns meses. Agora, dependendo de quão amplamente disponíveis essas moedas estão, isso vai determinar onde eu gosto de negociar essas moedas.
Ok, se for um token maior e mais popular que está listado em uma exchange centralizada como a Coinbase, se eu planejo mantê-lo por um curto período de tempo, eu o terei em uma carteira da Coinbase. Ok, se for um projeto menor e menos conhecido, ok, eu o manterei em uma conta Phantom e MetaMask. Ok, agora há opções para negociar esses também em exchanges centralizadas que permitem alavancagem. Ok, dependendo de onde você mora, na região, restrições, apenas certifique-se de que está verificando essas contas. Mas essas contas também permitirão que você use, digamos, 30 chás, 50 chás de alavancagem em alguns desses investimentos. A razão pela qual eu não gosto de usar essas para investir é porque essas são exchanges de criptomoedas em diferentes países, onde as regulamentações estão sempre mudando. E na minha opinião, eu não deixo saldos significativos nessas contas porque não quero perder o acesso a esses investimentos. Se estou investindo em algo, quero acesso à minha carteira, ou se for simples, eu mantenho na Coinbase. Para investimentos de longo prazo, coisas que estou mantendo indefinidamente, como por exemplo Bitcoin, eu não tenho planos de vender nenhum dos meus Bitcoins até daqui a 20, 30 anos. Agora, eu tenho algumas das minhas participações de curto prazo que planejo fazer algumas vendas na Coinbase, mas o que estou fazendo é mover minhas participações de longo prazo, que não pretendo movimentar, para o que é chamado de Ledger. E um Ledger é uma carteira de armazenamento a frio, onde geralmente suas chaves privadas são colocadas no que costumava ser um pendrive. Há versões bem mais sofisticadas disso. Ok, a propósito, isso não é patrocinado, nada disso. Provavelmente deveria ser. Esta é apenas uma boa marca que eu pessoalmente uso. Ok, muitas pessoas pensam que suas criptomoedas estão realmente armazenadas nessas carteiras. Não estão. Isso é apenas para guardar sua chave privada. Então, se você perder esta peça, basta ter aquela frase semente da chave privada. Enquanto tiver isso, pode conseguir nova dessas, pode inseri-la, isso vai lhe conceder acesso à carteira na blockchain, mas ninguém pode hackeá-la ou roubá-la, a menos que tenham essa frase semente, o que torna isso o armazenamento mais seguro a longo prazo, que não está ligado a uma entidade centralizada de forma alguma, como uma exchange centralizada, e é por isso o dinheiro longo prazo está sendo estacionado em coisas como esta. Eu tenho uma conta antiga, que não uso, mas para mostrar sua funcionalidade, podemos enviar e receber, fazer staking de tokens, comprar e vender, mas é a maneira mais segura de manter sua criptomoeda a longo prazo. Uso esses dois para longo prazo e day trading, como disse, para acesso à alavancagem, para negociações curtas e lucros temporários. É nisso que passo a maior parte do tempo quando não estou investindo no mercado. É aqui que temos uma equipe privada inteira trabalhando nessas negociações diárias. Então, por exemplo, eu posso usar isso, uma interface de troca, assumir até mesmo uma posição, e eu acho que o valor do Ethereum vai cair nos próximos 30 minutos ou mais. Com base em uma estratégia, em um padrão repetível, eu posso entrar no mercado como fiz aqui. Se avançarmos, você pode ver que foi o momento perfeito antes do mercado cair. Estou com 1.400 HARs aqui, 1.600, 2.200. E é aqui que eu encerro minha posição por cerca de 2.200 em, digamos, 30 minutos. Então, muitas pessoas do lado privado da nossa equipe de negociação que estão aprendendo a fazer isso, estão conseguindo 8 vezes o que estão arriscando em suas negociações. DC, um grande agradecimento ao DC, 800% de ganhos em sua conta de negociação. Ok, então começando com 1.000, você teria 8.000. Se ele fizer isso de novo, terá 64.000. Então ele pode escalar isso e distribuí-lo em investimentos. Nosso objetivo é interessar as pessoas em negociar e criar máquinas de renda em criptomoedas. Tivemos uma aula hoje com mais de 100 membros da equipe privada. Adoro receber comentários assim. E paz, os últimos meses com vocês me ajudaram mais que qualquer outra coisa. Obrigado, Craig. John. Eu sou Chique Joe, basicamente apenas mostrando que o que fizemos o ajudou dramaticamente, então eu adoro ver todos os ganhos. Projeto Mayhem, fazendo 7, 8 mil dólares em negociações únicas. Então para fazer isso, ok, estou usando Bybit ou Bluffin. Bluffin tem uma acessibilidade um pouco mais fácil. Se você estiver interessado em usar essas exchanges, eu tenho links de parceria na descrição do vídeo. Certifique-se de ler os termos e condições também, mas é isso que estou usando para facilitar o day trading que estamos fazendo. Tudo bem? Então, o fluxo normal de capital é basicamente entrar em uma conta Coinbase, ser enviado para um Phantom ou um MetaMask, um Coinbase, e depois financiar uma dessas contas para fazer negociações. Se eu estiver fazendo um investimento de longo prazo, normalmente começará aqui na Coinbase e depois enviarei da Coinbase para um Ledger, e então os fundos no day trading aqui vivem de forma independente. Ok.
Então, se eu quiser financiar algo como um MetaMask, posso primeiro depositar fundos na Coinbase. Depois, uma vez que eu tenha dinheiro na minha conta Coinbase, posso basicamente pegar esse dinheiro e negociá-lo para comprar Tether. Então eu posso enviar essa ordem, depois eu terei Tether. Então se eu quiser enviar criptomoeda, posso clicar em enviar. Eu clicaria em abrir este recibo. Ok. Você envia Tether e então clicaria em abrir, entra no seu MetaMask aqui, call o endereço da sua carteira, call aqui, visualize, envie e então você poderá ter dinheiro no seu MetaMask. O mesmo vale para o Phantom. Uma vez que você baixa isso nas suas extensões do Chrome, você pode entrar no Phantom, abrir sua carteira. Agora, há uma coisa a anotar, o Phantom está na rede Solana. Certifique-se de que as moedas que você está enviando na blockchain correta. Você verá que há opções para todas as diferentes blockchains. Garanta que não envie fundos de uma blockchain para outra, porque você perderá todos os seus fundos. Isso já aconteceu comigo. Eu perdi $5.000 apenas cometendo um erro, enviando para a cadeia errada. Então você quer ter certeza de que está enviando na mesma cadeia. Então se você tem o USDT no Ethereum, você pode ver que todas as blockchains estão bem aqui e você precisa enviar isso para o USDC. Por exemplo, na Solana, você vai precisar fazer algo chamado de ponte de tokens. Então isso é basicamente transferir stablecoins de uma blockchain para outra. Agora você pode fazer isso nativamente no MetaMask. Assim, você pode conectar sua carteira, você pode selecionar, por exemplo, Ethereum e ir para qualquer rede que você deseja acessar. O que estou usando para a rede Solana e convertendo moedas em USDC é algo chamado Allbridge. Isso é basicamente para fazer exatamente isso. Então você pode clicar em trocar stablecoins. Você pode então conectar sua carteira via MetaMask aqui mesmo, conectar sua carteira Phantom para obter o USDC na Solana. Assim você pode facilmente alternar entre Solana e Ethereum, ou qualquer uma das outras cadeias, usando a ponte do MetaMask ou usando o Allbridge. E o que eu recomendaria que você fizesse? Eu faço isso no Google Sheets, mas você pode fazer no Notion ou em qualquer outro lugar. É apenas criar um registro de atividades onde você anota o que fez. Então, transferiu 5K do banco para o Coinbase. Coloque a data e então você pode colar o endereço da carteira aqui e isso vai apenas te dar datas, não, ações. E então, né, uma vez que você complete uma transação, por exemplo, você pode colar o link da transação aqui. Dessa forma, você terá uma sequência contínua de todas as diferentes coisas que você fez em criptomoedas. Assim, quando chegar a parte de contabilidade, tudo bem. Você terá essa lista principal por data de todas as ações que realizou, tanto com as transações da carteira, quanto com o link da transação. Eu prometo a você, parece muito trabalho e irritante, mas depois de um ano, quando você esquecer todas as coisas que fez e tiver que começar a pagar impostos sobre criptomoedas, você vai ficar muito feliz por ter mantido esse registro que vai complementar a outra coisa que vou te mostrar para rastrear sua criptomoeda geral. Tudo bem, então para utilitários cobrimos o Allbridge, vou cobrir o DEX Screener e o DEX Tools agora. Então sempre que você estiver fazendo negociações usando uma carteira Phantom ou uma carteira MetaMask, você pode usar algo chamado DEX Tools, onde você pode entrar, procurar seu símbolo ou seu par, ou digitar o endereço da carteira. E isso vai te mostrar um gráfico. Você pode entrar aqui e conectar a carteira, você pode entrar aqui e uma vez que você faça uma transação, você pode pausar isso, pode ir para minhas posições, clicar em adicionar posição e vai aparecer uma posição para você poder rastrear sua exata posse em qualquer par que você esteja negociando. Tudo bem? E para Bybit ou Bluefin, você pode ir para sua conta, você verá que terá acesso ao mercado à vista. Então se eu clicar em Spot, é aqui que posso colocar posições para realmente comprar o ativo subjacente. Então eu posso clicar em comprar, posso clicar em vender, mas se eu quiser fazer qualquer tipo de day trading, você pode ver que podemos entrar e você pode ver que é aqui que temos acesso à alavancagem, negociar em intervalos menores e fazer aquelas negociações menores. Certo, a próxima ferramenta utilitária que quero compartilhar com vocês é algo chamado CoinTracker. Isso é algo que recomendo que vocês façam imediatamente, o mais rápido possível, apenas conectem todas as suas contas a isso. E o que você pode fazer é usar o CoinTracker e conectar todas as suas diferentes contas de criptomoedas. Basicamente, cada conta de criptomoeda poderá ser conectada aqui automaticamente. O que isso permitirá que você faça é ter seu contador, ou se você apenas quiser gerar relatórios fiscais, você pode gerar todos os seus relatórios fiscais de toda a sua atividade de criptomoeda. E isso, em conjunto com as notas do que você transferiu de um lado para o outro, vai tornar o processo contábil muito mais fácil para qualquer pessoa. Ajudar você a fazer seus impostos de criptomoeda pode tirar a dor de cabeça das coisas e trazer clareza. Então, esta é realmente a ferramenta que eu uso para agregar tudo junto. Então, passando para pesquisa e organização, há algumas ferramentas que eu uso para encontrar o que é chamado de métricas on-chain, bem como para fazer análises e organizar minha criptomoeda. Certo, então a primeira que vou abordar é o Glassnode, tudo bem? E isso é um pouco mais avançado. Vai mostrar a você muitas métricas que estão por trás dos gráficos, que são um pouco mais detalhadas no lado técnico.
Para que estou usando isso no geral, vou explicar no próximo capítulo. Ok. Mas o Glassnode é o que estou usando para grande parte da minha pesquisa. Ok. O CoinGlass é essencialmente uma versão gratuita do Glassnode. Então, muitas das métricas semelhantes que vou mostrar a você em um segundo aqui, você pode encontrar lá. Certo, o TradingView usamos para nossos gráficos. Então, isso vai me permitir olhar para gráficos gerais de criptomoedas e ser capaz de desenhar diferentes coisas e fazer diferentes análises nos meus gráficos. Certo, vamos entrar nisso em um segundo. E então, o CoinMarketCap que estávamos usando anteriormente, mas isso é meio que a base para eu poder olhar para criptomoedas, meio que ser capaz de encontrar e pesquisar a primeira camada de diferentes projetos. Se alguém disser, você já ouviu falar sobre qualquer coisa, eu posso clicar em AAVE. Eu posso ver, ok, aqui está o valor de mercado, o volume, o FDV, aqui está o gráfico. Podemos vê-lo em velas ou como um gráfico de linha, em quais exchanges ele é negociado. Podemos ter acesso ao site oficial, ao Twitter oficial, Reddit, todos os endereços de contrato aqui. Então, se quisermos comprá-lo, podemos colar isso no nosso MetaMask. Podemos ver quais carteiras ele aceita. Podemos ver projetos que são semelhantes a este. Frequentemente, nesta aba de notícias aqui, estão todos os artigos relevantes para o projeto específico. Este é o meu ferramenta de pesquisa que uso sempre que estou avaliando qualquer tipo de projeto. Se vocês estão configurando qualquer um desses sistemas e querem todas as ferramentas, enviarei para vocês todas as ferramentas que usei. Basta seguir no Instagram e enviar mensagem com ferramentas. Vamos entrar na seção 4 e fazer alguma análise fundamental e técnica e dar uma olhada em como o dinheiro é realmente feito em investimentos e negociações. Então, antes de mergulharmos nos detalhes, primeiro devemos entender como o dinheiro é realmente feito a partir do investimento. Por mais simples que isso possa parecer, isso é meio que a base de onde tudo começa. Então, digamos, por exemplo, se você tem um ativo a 10 reais, certo? E você compra um desses ativos a 10 reais, então, com a decisão coletiva, o preço de cada moeda sobe para 30 reais e você tem uma a 30 aí. Agora, você acabou de ganhar mais 20 reais, vezes quantos tokens você comprou inicialmente. Então, isso funciona da mesma forma com investimento e com negociação. Então, quando você está comprando, há duas maneiras de configurar o risco inicial na posição. Então, um risco de stop loss e depois há algo chamado de risco de liquidação. Eu chamo isso de risco de liquidação. Então, um risco de stop loss é basicamente você decidindo onde vai entrar. Digamos que este é o nosso ponto de 10 reais e onde você vai vendê-lo para obter lucro, ou onde vai vendê-lo se estiver errado para uma perda contida. Ok. E isso será considerado uma unidade de risco. É assim que você deve investir? Muitas pessoas não investem dessa maneira. Estou mostrando a você a maneira que você deve encarar isso. Certo, então essa é uma unidade de risco, é como estamos calculando algo chamado de nossa relação risco-recompensa, o que significa a recompensa na negociação, digamos que é por X, a unidade de risco. Essa é uma relação risco-recompensa de 3 para 1. Tudo bem, então se olharmos para um gráfico do Ethereum, por exemplo, esta é na verdade uma ideia de negociação razoavelmente boa. Isso está meio que entrando na análise técnica, mas vou apenas explicar para vocês e vocês começarão a entender isso. Certo, então se tivermos nossos níveis de tendência subindo aqui, tendência descendo aqui, agora isso tem que escolher uma direção, ou para baixo, abaixo desta tendência, ou para cima, acima deste ponto alto. Ok, então a maneira como poderíamos potencialmente começar a construir uma posição seria a partir de um stop loss fixo. Então, se quisermos entrar aqui, se estivermos errados e digamos que o preço quebre abaixo desta tendência, certo? Este seria o nosso montante de risco contido, nossa recompensa estaria aqui em cima, e você pode ver que é uma negociação com risco-recompensa de 4,38. Então, se eu estiver arriscando este montante e estiver certo e o preço chegar aqui antes de descer, vou ganhar 4,3 vezes o que estou arriscando nesta negociação. Ok, então isso é exemplo de um risco de stop loss. Olhando para a mesma oportunidade, comprando Ethereum como muitos fazem, arriscando que o projeto se torne sem valor. O stop loss seria 0, significando que a moeda não tem valor. Se definirmos o take profit no mesmo nível, ganharemos 2x se estivermos certos, enquanto na outra negociação, com stop loss aqui, o risco é maior, mas o potencial de ganho é mais que o dobro. Ok, este é o risco de liquidação, este é o risco de stop loss. E dependendo do seu apetite ao risco, se você quer manter a criptomoeda e a volatilidade que pode surgir no mercado, às vezes você quer fazer negociações assim, às vezes não. Então, realmente para mim, com coisas que planejo manter a longo prazo, eu não quero que o mercado caia, me pare, me feche, me faça perder todo o meu dinheiro apenas para depois se recuperar. Então, se eu acredito em algo e quero mantê-lo a longo prazo, usarei um risco de liquidação. E se eu quiser fazer uma negociação em algo que seja um pouco mais agressivo, colocarei um stop loss em um nível crítico chave, e um risco de stop loss é também o que estou usando para meu day trading. Isso é algo que a maioria das pessoas não entende de forma alguma em negociação ou investimento, enquanto que
que, independentemente da quantidade de alavancagem ou qualquer outra coisa que você esteja usando, a distância da sua entrada até o seu stop loss vezes quantas unidades você entrar equivale ao seu risco em dólares. Nós criamos uma ferramenta para calcular isso. Está nas ferramentas. Me envie uma mensagem no Instagram para compartilhar. É chamado de calculadora de tamanho de posição inevitável. Você verá que ao abrir esse indicador no TradingView, você pode inserir o preço de entrada, clicar no seu preço de entrada, clicar no seu preço de take profit e clicar no seu nível de stop loss. Digamos que você quisesse arriscar 5 mil nesta negociação, você clicaria em aplicar e isso vai mostrar a quantidade que você precisa entrar a este preço. De modo que se o preço cair até aqui e você fechar, este é o valor em dólares que você está arriscando e este é o lucro estimado na negociação. Se você estiver certo, eu geralmente faço esse cálculo de cabeça para investimentos, mas no contexto de day trading, estou usando essas ferramentas. Você pode ver, por exemplo, nesta posição eu usei isso onde meu stop loss foi predefinido. Aqui eu consegui entrar na minha posição antes que a criptomoeda caísse. Eu tive meu lucro e então fechei minha posição. Então, basicamente, é assim que estou construindo todas as minhas posições, certo? Então, vamos mergulhar na análise fundamental. Vou mostrar algumas das principais coisas que eu observo em criptomoedas para poder cronometrar ciclos e seguir algum tipo de ideia geral para fazer análise fundamental. Depois vamos mergulhar na técnica. A primeira coisa sobre criptomoedas, Bitcoin se move em ciclos de 4 anos. A cada 4 anos, recompensas de halving são cortadas pela metade. Nesse caso, isso vai criar um choque de oferta no sistema. É por isso que você verá que entre esses 4 marcadores, a cada 532 dias nos últimos 2 ciclos, basicamente foi o recorde histórico exato. Certo, você verá que no meio deste ciclo ainda nos colocaria em setembro de 2025. Quando estou avaliando os ciclos, você notará que toda vez que temos nosso ciclo de halving, geralmente há um período de resfriamento pouco antes do ponto médio, quando temos essas grandes subidas. Então você verá que pouco antes de esses ciclos começarem, haverá um pequeno impulso e depois uma correção antes de um grande movimento ascendente. É por isso que no outono passado, quando vimos esse movimento começar, isso sinalizou que potencialmente teríamos nosso primeiro impulso inicial, seguido por um pequeno reajuste após o halving, seguido por um impulso massivo no ápice do ciclo, cerca de 530 dias após o halving, certo? E você pode ver que é exatamente isso que temos previsto nos últimos 2 anos no YouTube. Não estou apresentando isso como algo de retrospectiva. Ok. Este mapeamento de ciclo é exatamente o que estou fazendo para cronometrar minhas outras entradas em investimentos, porque, na verdade, se você está fazendo esse tipo de cronometragem, você também pode usar algo chamado corredor de lei de potência da moeda. Um grande agradecimento a Capricorn Investments. Eles criaram este indicador, mas basicamente este indicador nos mostra as faixas de volatilidade dos gráficos de Bitcoin com base em um gráfico logarítmico. Agora, esta é apenas uma maneira de olhar para grandes dados de uma forma digerível. Quando você muda para uma função logarítmica, você pode ir para o seu gráfico de negociação e simplesmente clicar neste L aqui, e isso vai mover o Bitcoin para este gráfico logarítmico. Você pode ver que, à medida que o Bitcoin sobe, os ciclos baixos nunca realmente ficam abaixo desta linha verde inferior. Eles sempre tocam nela antes de fazerem seus movimentos. Então, nesses ciclos baixos, essa linha verde atinge o fundo do ciclo. Esta faixa vermelha alta aqui, cada ciclo foi tocado porque este gráfico está diminuindo, certo? Não atingimos esta faixa superior aqui, mas você pode ver que geralmente entramos bem nesta zona vermelha, caso em que agora estamos apenas no ponto médio deste gráfico, certo? Então, mesmo que estejamos subindo até a metade disso, isso nos leva a, quero dizer, na minha opinião, 175 mil, usando outras análises técnicas que vou mostrar a você aqui em um segundo. Mas no geral, se eu sair desta visão, certo? Isso pode me mostrar geralmente onde estamos em conjunto com o tempo do ciclo, onde poderíamos esperar que os preços se movam. E todo mundo pensa que são gênios porque tudo começa a subir quando o cripto se ativa. É basicamente sobre encontrar bons investimentos que tenham boas ideias nas quais você possa entrar no início e que provavelmente vão subir de qualquer forma por causa deste movimento geral do ciclo, mas então apenas entrar em coisas que fazem sentido com base na narrativa. Essa é a razão pela qual entrei no Solana quando entrei, e eu destaquei isso para todos. Solana estava tão desvalorizada, mesmo sendo a terceira maior cadeia em um ponto durante o ciclo anterior, mas foi envolvida com a FTX, então o capital secou. Ninguém estava falando sobre isso, mas a utilidade no caso de uso de algo como Solana estava extremamente lá. Então, eu chamei para um investimento aqui, você pode ver que tudo subiu no cripto, mas Solana especialmente subiu como louco, e isso provavelmente continuará no ciclo. Eu tenho uma posição muito boa, ok? Já estou com um aumento de 3, 4 vezes na minha principal, que não é em Bitcoin. Você pode fazer ao mapear seu ciclo, ok? Outra coisa que você pode fazer é usar algo chamado preço terminal, ok?
Então eu uso o ciclo mestre do Bitcoin aqui e entro e deixo apenas o preço terminal. Não sei por que isso sempre volta a ser marcado. Eu só tenho o preço terminal de volta. E esta é esta linha vermelha aqui. Se você notar, toda vez que um ciclo terminou, certo? Não é necessariamente quando toca esta linha vermelha que o ciclo termina, mas um ciclo nunca foi completado sem eventualmente entrar em pleno contato com este preço terminal do Bitcoin, certo? O preço terminal é uma equação complicada que é usada por empresas para poder julgar o crescimento potencial além do cálculo de diferentes ativos, no qual podemos traçar isso sobre o Bitcoin e podemos observar. Então, o que a história nos diz é que no mínimo o Bitcoin tem que subir e pelo menos tocar esse valor terminal antes de ter um pico de ciclo, e provavelmente deve ter um pico de ciclo nesse período. Isso nos levaria a acreditar que deveríamos ver algo ao longo dessas linhas, e em conjunto com a tese geral de crescimento, isso não parece muito fora de linha. Então, cronometrar os picos é um pouco mais difícil e podemos usar outras análises no front técnico para poder julgar isso enquanto avançamos, mas basicamente, assim que entramos entre esta faixa roxa e esta faixa verde, é como atirar em peixes em um barril. Se você realmente entende o que está acontecendo com as criptomoedas, não assista às manchetes, não reaja quando as pessoas dizem que o Bitcoin está caindo, seja o que for. Como você verá o caos que está acontecendo agora, mesmo com este recuo no mercado, imagine o que acontece se isso voltar a cair para 75 mil. As pessoas vão perder a cabeça porque não estão olhando para o Bitcoin na natureza cíclica que deveriam estar observando. Eles estão tratando isso como um veículo de apostas. Eles estão usando moedas meme. Eles estão apenas comprando moedas meme em pontos altos do mercado e depois se prejudicando quando há qualquer tipo de recuo. Eu não vejo isso dessa perspectiva. Estou olhando para isso como um investidor de longo prazo, meio que focado na cadeia, que está apenas observando. Estes são os pontos baixos do ciclo. Aqui estão minhas projeções baseadas em algumas peças na cadeia e técnicas que me levam a acreditar que devemos conseguir um movimento de 700% nos próximos 4 ou 5 anos. Quais moedas posso encontrar que se encaixam em uma narrativa geral para poder comprar no fundo do poço, multiplicar por 10 15x, vender quando atingirmos esses valores, ficar com dinheiro e então poder realocar repetidamente? E se você começar a olhar para as criptomoedas dessa forma, eu realmente prometo que será muito melhor. E você estará muito à frente das pessoas, se estiver assistindo a este vídeo no YouTube, estará muito à frente das pessoas que nunca falam sobre algo assim. É isso que realmente me motiva, é apenas transmitir esse ponto. Estas são as peças fundamentais da análise que estou fazendo no gráfico agora, no que diz respeito às métricas on-chain em si, ok? Falei um pouco sobre o uso de Glassnode, eu uso MVRV. Ok. Eu sei que isso está começando a ficar um pouco mais avançado, certo? Eu queria meio que preparar você no vídeo e agora vou entrar completamente para mostrar tudo o que estou fazendo em detalhes. Mas isso está nos mostrando a relação de lucro dos detentores de longo prazo em Bitcoin. Então, as pessoas que estão segurando moedas por mais de 155 dias sabem estatisticamente os melhores momentos para comprar no fundo e vender no topo. Essas são pessoas que entendem esses ciclos de mercado e estão apenas vendendo e comprando com base nisso. Os detentores de curto prazo, pessoas que acabaram de começar a comprar Bitcoin, tendem a ser a liquidez de saída para essas pessoas. Então, observa o valor de mercado, o valor realizado desses detentores de longo prazo, e você verá que toda vez que entramos nesta faixa vermelha, a relação MVRV para os detentores de longo prazo sempre esteve nesta faixa vermelha, certo? Ciclo alto aqui, certo? E este é um valor em diminuição, certo? Mas você verá que até mesmo esta linha verde aqui basicamente sempre nos disse que este é um bom momento para entrar no mercado, geralmente próximo ou dentro desta faixa vermelha. Nos disse que estamos nos aproximando do ciclo alto, então uma vez que o Bitcoin chegue pelo menos perto deste nível, certo? Eu começarei a observar o topo. Ainda não chegamos a esse nível duas vezes. E fundamentalmente, quanto maior o valor de mercado das criptomoedas, mais dinheiro precisa ser adicionado para que ele até mesmo dobre. Como para o Bitcoin dobrar, precisamos ver quase 2 trilhões de dólares a mais entrando no mercado. Ou se você olhar para algo como o Aerodrome, que tem 1,1 bilhão em valor de mercado, nesse caso, se isso atingir 5 bilhões, 10 bilhões, isso representa um aumento de 5 a 10 vezes mesmo a partir dos preços atuais, o que requer muito menos capital total para obter esses grandes retornos, onde se você conseguir um aumento de 10 vezes no Bitcoin, você literalmente precisaria de 18 trilhões de dólares, tá? Ou entrando no mercado, então entender o tamanho relativo dos valores de mercado vai permitir que você construa portfólios. Quanto menor o valor de mercado, maior o risco, maior o potencial. Quanto maior o valor de mercado, menor o risco, menor o potencial. Você pode construir portfólios assim, e eu vou mostrar a você em um segundo como construir portfólios. Certo, mas vamos entrar no mundo da análise técnica por um momento e ver por motivos técnicos como podemos começar a avaliar o mercado. Então, há algumas coisas-chave que eu quero que você absorva.
A primeira serão as linhas de tendência, certo? Então, sempre que vemos o preço se afastar de um nível invisível ou aparentemente invisível, isso vai se encaixar na nossa análise de tendência, mas podemos ver que há todos os tipos de tendências diferentes acontecendo no mercado. Verá, isso estava seguindo uma tendência de alta. Verá ressalto aqui, ressalto aqui, ressalto aqui. Isso está seguindo uma tendência de baixa, ressalto aqui, ponto de ressalto aqui, ponto de ressalto aqui. Quando algo assim acontece, o preço basicamente tem que decidir se a pressão de venda para baixo vai superar a pressão de compra para cima, mas tipicamente, uma vez que algo rompe essas tendências superiores e retesta o lado superior bem aqui, esse é o último ponto antes de você ter uma reversão louca no mercado. Ok, tudo bem. E foi exatamente isso que eu fiz quando comprei minha posição em Doge, e a propósito, eu fiz isso em tempo real. Posso mostrar a posição, isso não é inventado. Veja, resistência, resistência, resistência. Tivemos nossa tendência de alta se formando a partir desses mínimos. O preço finalmente rompeu acima disso e teve essa venda completa para o lado superior aqui. Eu consegui entrar na minha posição, e essa foi a última vez que desceu para esse nível antes de termos uma grande alta e continuação, esperançosamente, para continuar no mercado. Ok, eu amo Dogecoin, não pretendo vendê-lo até o final do ciclo. O que acontecer, aconteceu. Mas é uma boa negociação até agora, essa análise. Portanto, entender as tendências é fundamental para saber quando as coisas provavelmente continuarão ou terminarão. Quando as tendências se rompem, atinge este ponto baixo, este ponto baixo, este ponto baixo, o preço finalmente rompe abaixo dele, porque tem pressão de venda suficiente para romper abaixo da tendência. Ele retesta o outro lado antes de ter um movimento massivo para baixo. Certo, a outra tendência aqui onde você pode ver o teste passa por ela. É aí que começa a se mover lateralmente e para cima. Note que o Ethereum começou a formar uma linha de tendência ao longo desses níveis baixos. Então, o que eu gosto de fazer é ter a maior parte do preço alinhado, e isso vai mostrar a você a faixa inferior desta teoria de tendência de alta atual que tem sido seguida essencialmente por anos. No que diz respeito à leitura de tendências e onde estamos, eu uso outra coisa chamada teoria das ondas de Elliott. E esta é basicamente a teoria psicológica que nos diz que as tendências tendem a se mover em ciclos de 5 ondas, certo? Seguido pelo que é chamado de correção A, B, C. Tudo bem, relaciona-se à psicologia humana, guia de análise técnica sobre este conceito que vou vincular no final, se quiser se aprofundar em minha análise técnica, mas basicamente podemos usar isso para descobrir até onde podemos esperar que o mercado suba, e podemos usar isso em conjunto com algo chamado Fibonacci, para garantir que estamos entrando em níveis-chave, e vou mostrar exemplos de eu fazendo isso na vida real. Então vamos voltar a esta primeira alta no Bitcoin. Certo? Tudo o que realmente precisamos é ser capazes de identificar um 1, 2, e assim que tivermos esse 1, 2, podemos começar a descobrir onde o potencial máximo da tendência pode estar, usando algo chamado extensão de Fibonacci baseada em tendência. Ok, isso está disponível diretamente no TradingView. Basta clicar na base da sua tendência quando o preço começar a se mover, clique no topo do seu primeiro ponto e depois volte para o nível igual de onde você começou. Tudo bem. E você vai notar que isso vai te dar um valor de 1.618, um valor de 2.618, 3.618 e assim por diante. E basicamente esses valores vêm do que é chamado de retração de Fibonacci. E Fibonacci é uma razão que ocorre naturalmente e que por alguma razão é o código que está embutido na natureza. E muitas vezes esses gráficos seguirão essa proporção áurea, que é essa razão de 0,618. E assim, esses múltiplos são apenas múltiplos dessa proporção áurea. Então, se encontrarmos nossa distância após nosso primeiro impulso, muitas vezes esse 1.602,18 ou 2.602,18 em conjunto com um movimento de 1, 2, 3, 4, 5, dependendo de quantas ondas temos, determinará se será um pico de tendência de 2.602,18 ou 1.618. Então, nesta situação, o 1.618 ocorre quando temos 1, 2, 3, 4 e 5 estabelecidos anteriormente. Em seguida, obtemos uma correção AB seguida por AC que deve descer até essa proporção áurea de 61,8. E se avançarmos, você pode ver que o preço desceu formando a onda B e desceu perfeitamente para tocar exatamente esse valor de 61,8 antes de subir novamente para os picos, certo? Então, quando estou analisando o mapeamento de ciclos como um todo, se eu considerar isso como meu 1, 2, potencialmente 3, 4 até 5, algo assim, certo? Podemos esperar cerca de 532 dias após o período de halving. Este é o nosso 1, 2, 3, 4 até 5. Esta projeção de 2006 e 2018 nos levaria a cerca de 168 mil,
Se então ativarmos nosso valor terminal, isso continua a se mover sobre algo assim e o preço acaba nos encontrando nesse valor. Dependendo de como essa estrutura de onda entra em jogo, pode nos dar algum tipo de consenso geral sobre onde podemos esperar que o topo ocorra. Então, usar todas essas coisas em conjunto pode realmente permitir que você cronometre o mercado, entre em níveis realmente críticos, como você realmente sabe, e seja capaz de se posicionar para poder multiplicar dinheiro como louco. Certo, então vamos entrar na seção número 5, que são várias maneiras de ganhar dinheiro com criptomoedas. Então, para investimentos de longo prazo, isso basicamente envolve usar esse mapeamento de ciclos para poder entrar em partes-chave do mercado, diversificar o risco em diferentes ativos e ser capaz de comprar e vender entre ciclos, certo? E isso deve incluir algum nível de diversificação que seja congruente com a quantidade de risco que você deseja assumir, supondo que você queira assumir menos risco à medida que aumenta o capital e assumir mais risco quando está apenas começando o processo com uma quantia menor de dinheiro. Ok, então eu posicionei uma espécie de estrutura que segui quando comecei a investir em criptomoedas, que tem um portfólio de alto risco, médio risco e depois um portfólio de baixo risco, e quanto alocar em criptomoedas de baixo risco, médio risco e altamente especulativas e quanto colocar em cada alocação, certo? Isso também está na ferramenta de recursos, né? Se você quiser explorar isso, assim como o